Lição 13. Um mundo sem significado gera medo. A ideia para o dia de hoje é realmente uma forma de precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele está correto. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e a aceitá-lo sem medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti, que te igualas ao ego. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de 3 a 4 vezes, por não mais de cerca de 1 minuto no máximo de cada vez, devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo, então abre os olhos e olha lentamente ao seu redor, dizendo: Eu estou olhando para um mundo sem significado. Repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à tua volta. Então, fecha os olhos e conclui com: Um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredite nessa declaração a essa altura. E provavelmente a descartarás como prepóstera. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo, manifestado ou reprimido, que ela possa despertar. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar em relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será o suficiente. Cara, não tem como um mundo sem significado não gerar medo. Porque aqui é a terra do medo. Sim, a gente tem medo de passar vergonha, medo de fazer uma coisa errada, Medo de ser assaltado, medo de ser roubado, medo de ser morto. medo de roubar e de assaltar os outros, né? De matar o Também. outro por ódio, Porque jogou um cachorro na rua. de ficar com mágoa a vida inteira por causa de uma traição. Exatamente. Medo de ter perdido dinheiro, medo de ter contratado o advogado errado. Medo da política. Quem vai Sim. entrar, quem vai ficar. Medo de tudo. da educação dos filhos. Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que no futuro ele vai ser um cidadão de bem? Cara, um mundo sem significado. O quê? Um cidadão de bem não tem significado, né? Um mundo sem significado gera medo. E quanto medo a gente tem que perdoar, gente? É medo de tudo. A gente tem medo de ir no banheiro no escuro. A gente tem medo de não fazer cocô todo dia. Ai, Jesus. Ai, tá bom. Eu não tenho medo de ir no banheiro no escuro, mas eu tenho medo de ficar sem fazer Ah, é cocô. porque você não mora no mato e pode ter perereca no escuro. No vaso, entendeu? Entendi. Vamos perdoar esse mundo logo. Mas no banheiro tem perereca, pelo menos a nossa, né?